Está no ar a revista da imprensa, seja muito bem-vindo. Vamos conhecer as notícias em destaque nas capas dos jornais desta sexta-feira. Para comentar os temas que estão a marcar a atualidade, é hoje meu convidado Olímpio Castilho, é presidente do ISCAP, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Seja muito bem-vindo, Sr. Doutor. Agradeço-lhe já a presença nesta revista de imprensa. Muito obrigado. Vamos então às capas dos jornais de hoje e começamos pelo Jornal Público. Olhamos então os destaques da capa do Público. Consulta pública chumba aborto no segundo ciclo. O Ministério recebeu 39 contributos sobre o novo referencial de educação para a saúde e 7.500 assinaturas contra a abordagem da IVG para alunos de 10 e 11 anos. A decisão será tomada em breve. O Reino Unido precisa de Trump, mas a que preço? É a questão levantada na capa do Público. A primeira-ministra Theresa May faz hoje uma visita de alto risco à Sala Oval. O muro atira relações com o México para território desconhecido. Mário Centeno critica enganos do Eurogrupo, que mantém avisos. O ministro das Finanças levou o déficit de 2,3% a Bruxelas e passou ao ataque, mas voltou a ouvir recados. Outro título do Público: como a redução do PEC se vai aplicar às empresas, a medida alternativa à TSU vai beneficiar mais de 120 mil empresas. A esquerda avisa que quer ir mais longe. O destaque fotográfico deste jornal vai para Moçambique, o regresso impossível de uma escritora 41 anos depois. Então, as fotografias da capa do Jornal Público. Avançamos com a capa do Diário de Notícias. O déficit melhora a meta europeia graças ao perdão fiscal. O déficit fica em 2,3% do produto interno bruto, 2 décimas abaixo do limite de Bruxelas, mas o governo não pode agradecer apenas ao comportamento da economia. Sem os 600 milhões de receita extraordinária, o déficit ficava em 2,6%. Combate ao terrorismo também em destaque. Portugal não cumpre regras europeias de partilha de dados. Ainda neste jornal, no desporto, a Holanda cativa jovens para o futebol com a Liga de FIFA 17. E ainda uma reportagem nos Estados Unidos: 7 dias de Trump, 7 histórias da América. Então, destaques da capa do Diário de Notícias desta sexta-feira. E seguimos em frente com o rosto do jornal e deste fim de semana, que traz uma grande entrevista a Daniel Oliveira. O comentador político diz que a solução do governo é muito frágil. A taxa social única foi um tiro no pé de António Costa. Hoje votaria no Bloco de Esquerda, diz Daniel Oliveira. Acrescenta também que confia menos nos juízes do que nos políticos e ainda não é um deslumbrado, mas sim uma pessoa vaidosa. Declarações então deste comentador político para ler ao pormenor nas páginas do jornal e numa grande entrevista. Passos Coelho não quer Rui Gomes da Silva em Lisboa, também destaque. Ainda a Escola do Porto, que fechou, não era prioritária para o governo. E o muro de Donald Trump abre crise diplomática com o México. Ainda o tabu de Fernando Henriques sai ou fica no BPI? A questão na capa do jornal. E avançamos com o Jornal Económico desta sexta-feira. O PS nunca mais vai precisar da direita para governar. Numa entrevista, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares revela ao Jornal Económico os bastidores das negociações com a esquerda. Pedro Nuno Santos garante que o Partido Socialista não se radicalizou e que tudo o que tem sido feito é profundamente social-democrata. Ele que faz então o destaque fotográfico deste jornal. E olhamos ainda à capa do Negócios deste fim de semana. Vamos então olhar os títulos ao pormenor na capa do Jornal de Negócios, mas mais à frente nesta revista de imprensa. Para já, feita uma primeira ronda pelos jornais, Dr. Olímpio Castilho, vamos aos destaques e podemos começar desde logo pelo anúncio desta quinta-feira do Governo, a descida dos pagamentos especiais por conta. O Governo que disse que esta medida abrange mais de 122 mil empresas. Estas mexidas compensam o aumento do salário mínimo? Esta é uma medida vantajosa, na sua opinião, para as empresas?
Bom, a crer no que as confederações patronais fizeram chegar a público, parece que sim, na medida em que me parece que eles vão aceitar esta solução. E, portanto, dentro dessa medida, parece-me que eles entenderão que será uma solução alternativa à redução da TSU. A mim, o que me parece verdadeiramente importante é a manutenção do acordo de concertação social, ser possível mantê-lo, tal como ser possível caminhar no sentido de que o salário mínimo nacional se aproxime dos mínimos indispensáveis para sair do limiar de pobreza. E como é que o Governo sai de todo este caso? Sai fragilizado ou não? Eu penso que sai algo fragilizado, por muito que o Partido Socialista diga que não. Porque, naturalmente, este episódio da TSU pôs a descoberto alguma fragilidade do acordo de incidência parlamentar e, por outro lado, também mostrou em que o Governo não cuidou de garantir que a solução encontrada no acordo de concertação social efetivamente poderia passar no Parlamento. E terá o Governo condições para chegar até ao final desta legislatura? Nós já ouvimos, por exemplo, Francisco Assis a defender eleições antecipadas. Eu penso que vai depender de muitos fatores, nomeadamente da própria evolução da economia e da questão do déficit, mas, enfim, o último ano dá alguma perspectiva de que, de facto, há pelo menos condições para levar a legislatura, eu não diria até outubro de 2019, mas pelo menos até 2019. Bom, o PEC poderá mesmo avançar. O Governo apresentou a medida aos patrões que se mostraram receptivos e parece que António Costa terá o apoio também dos partidos à esquerda. No entanto, PSD e CDS ainda não revelaram como é que irão votar. Tem condições para passar no Parlamento o PEC? Eu acho que tem, porque repare, o PEC surgiu, se a memória me não falha, no governo do Dr. Durão Barroso com a Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite. E foi uma solução encontrada para, de certa maneira, conseguir ultrapassar o problema da fuga ao fisco. Ora bem, hoje as finanças têm, de facto, sistemas informáticos muito mais apurados. Por outro lado, há uma maior consciência cívica por parte dos cidadãos relativamente à necessidade de pedir fatura. Os próprios comerciantes começam a perceber que não podem deixar de faturar. E, portanto, a fuga ao fisco está em diminuição. Eu não tenho números rigorosos, e a economia paralela ainda continua elevada, mas tem vindo a descer. E, descendo, em bom rigor, não há nada que justifique um pagamento especial por conta. Porque o que será normal é que, tal como os cidadãos, as empresas paguem impostos em função, neste caso, dos lucros que têm ou que não têm. E portanto, pagarão em função do apuramento real e não de algo que se presume e que, inclusivamente, poderá ficar muito aquém dos resultados das empresas. Portanto, a tendência natural será que o PEC acabe. E isso será um muito bom sinal que acabe, porque significa que a fuga aos impostos, ou, se quisermos, o controle por parte da autoridade tributária sobre as empresas é muito maior. Muito bem, Sr. Doutor, agora estamos sim em condições de ver a capa do Jornal de Negócios deste fim de semana. Vamos então olhar os títulos ao pormenor. E mais uma vez o PEC em destaque na capa deste jornal. 40 mil ficam fora do PEC. O benefício não se aplica a empresas sem pessoal. São um terço das que entregam o PEC. Ainda em destaque na banca, o Ritos diz que com o CaixaBank o futuro do BPI será melhor. Na hora da despedida, como maior acionista do BFA, o BPI foi buscar 52% dos
a Angola em 2016. Paulo Macedo queria manter o vínculo ao BCP, ele que faz também destaque fotográfico neste jornal, que traz também ainda uma entrevista ao administrador da Ardian. Diz: vamos tornar-nos um dos maiores investidores em Portugal. Pilotos apoiam um veículo para comprar 5% da TAP. David Paes, líder da SPAC, diz que o veículo está aberto a todos os trabalhadores. Na habitação, o Banco CTT entra na guerra do crédito. O banco usa a arma do spread único de 1,75% de forma a atrair clientes. É então a capa do Jornal de Negócios deste fim de semana. Mas então uma capa revista, podemos olhar outros títulos em destaque e desde logo o déficit que melhora a meta europeia graças ao perdão fiscal. É de resto também a capa do Diário de Notícias de hoje. O Ministro das Finanças tem razões para estar satisfeito? Não deixa de não ter razões para estar satisfeito na medida em que o déficit foi algo que foi sempre muito sobrevalorizado. Agora, não deixa de ter de se dizer que os problemas do país não se reduzem a um déficit, mas vão muito para além disso. E o que esta notícia, aliás, destaca é precisamente a necessidade de haver aqui ainda uma receita extraordinária, nomeadamente a do perdão fiscal, para conseguir compor o déficit. E, ao mesmo tempo, não podemos deixar também de salientar que este déficit é conseguido, à custa, por um lado, do perdão fiscal e, por outro, de uma diminuição acentuada do investimento. Quem tem estado a ser penalizado é o investimento e a verdade é que um país só pode crescer com investimento e só pode evoluir com investimento. Portanto, a médio e longo prazo, se nós mantivermos taxas de investimento como estas que ainda ocorrem, estamos no mau caminho. Portanto, nesse aspecto, o Ministro das Finanças não pode estar satisfeito. Ele só poderá estar satisfeito quando conseguir aumentar o volume de investimento e, por outro lado, quando conseguir pôr o país a crescer. E a crescer a sério e não apenas no 1,3, 1,4, 1,5. Teríamos de passar muito rapidamente para a casa dos 2, 3%. 3% seria muito bom. E os outros assuntos quentes que continuam também a ser um assunto diário, neste caso olhando além fronteiras, são os Estados Unidos da América. Olhamos agora, Sr. Doutor, os 7 dias de Donald Trump. Primeira semana como Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump já assinou 8 decretos e revogou várias medidas de Obama. Que balanço é que faz desta primeira semana de Donald Trump? Olha, faço um balanço de que aqui não houve surpresas. Não é? Eu penso que nenhuma das medidas que ele adotou constituem alguma surpresa para quem quer que seja. Ele já tinha-as anunciado várias vezes na campanha e depois da campanha. Portanto, nesse aspecto, só podemos dizer que foi coerente com o que tem dito. E, portanto, não fico surpreendido com nada disso. Porventura, poderei ainda ficar surpreendido, e continuo, pelo facto de os americanos o terem escolhido para presidente com este discurso, mas, porventura, a culpa caberá muito aos sistemas políticos vigentes, incluindo o americano, que já não respondem aos anseios da maioria da população, pelo que se vê. Trump foi eleito essencialmente porque se manifestou como alguém contra o sistema. Agora, a prática mostra que não é tanto assim, mas, de facto, foi isso que, na minha opinião, fez eleger Presidente dos Estados Unidos. Bom, e, de facto, parece que está a cumprir as promessas que fez. E que consequências é que daqui vamos ter e de que forma é que se pode preparar o mundo e também a Europa para aquilo que aí vem? Bom, temos também para já de perceber como é que o Congresso vai atuar face a este Presidente.
porque, naturalmente, o Presidente não consegue, só por si, implementar muitas das medidas que possa pretender. Eu lembro-me, por exemplo, do Presidente Obama, que tinha como intenção encerrar Guantánamo e não o conseguiu encerrar porque o Congresso se opôs. E, portanto, o Presidente Trump vai também precisar do apoio do Congresso. Ele tem a maioria, o Partido Republicano tem a maioria, mas estamos para ver até onde é que o Partido Republicano irá, de facto, dar cobertura a todas as intenções do Presidente Trump. E até que ponto é que o Partido Republicano e o Congresso sufragam todo este conjunto de intenções do Presidente Trump. Isso é que, na minha opinião, vai ser interessante de ver. Porque só a partir daqui é que nós iremos conseguir perceber o que é que ele vai, de facto, conseguir levar à prática ou tudo não passará de um processo de intenções que depois o Congresso poderá bloquear. Muito bem. Olhamos ainda a outros assuntos que marcaram esta quinta-feira. Por cá, na cidade do Porto, olhamos para a escola Alexandre Herculano, uma escola que está há muito tempo degradada, com obras que já deveriam ter sido feitas e que não foram. Neste momento, a escola foi encerrada. Foi encerrada nesta quinta-feira, chovia dentro das salas de aula, os alunos tinham inclusivamente de levar cobertores por causa do frio e a escola foi encerrada, pelo menos até à próxima segunda-feira, para acautelar a segurança dos alunos. Este é um caso flagrante. É um caso flagrante, é um caso lamentável, porque se trata de uma escola com uma grande simbologia no Porto, na cidade do Porto. É uma das escolas mais antigas da cidade, com forte tradição, com enorme prestígio. Não merecia de todo que isto tivesse acontecido. Portanto, eu como cidadão do Porto não posso deixar de me manifestar triste e desiludido pelo facto de o Ministério da Educação não ter atuado em tempo e tivesse feito algo que impedisse, de facto, que uma coisa destas pudesse acontecer. Não prestigia ninguém. E deixa-nos a todos muito tristes. O senhor conhece outras escolas que estejam também numa situação de degradação e que estejam a atingir já o limite? Há outros casos na cidade? Eu não conheço em concreto. É evidente que nós sabemos que havia um plano de desenvolvimento por parte da parte escolar, houve várias fases. Numa primeira fase houve largas dezenas de escolas que foram objeto de intervenção, há outras que aguardam intervenção. Eu estou-me a lembrar agora de uma escola em Vila Nova de Gaia, B23 Teixeira Lopes, portanto o agrupamento de escolas professor Costa Matos, que há alguns anos que aguarda também que se façam obras na medida em que se trata de uma escola já bastante antiga, com instalações também já degradadas e que, portanto, necessita de intervenção. O problema aqui é que esta escola Alexandre Herculano ultrapassou os limites, não é? A partir do momento em que a direção tem que encerrar, porque as condições mínimas já nem sequer existem, então alguma coisa funcionou mal. No limite, o que funcionou mal foi quando da inventariação quando da calendarização das obras, esta escola deveria ter tido uma prioridade diferente daquela que teve. Muito bem, Sr. Doutor, olhamos ainda outras capas da imprensa desta sexta-feira e vamos agora ver os destaques na capa do Jornal de Notícias. Já voltamos à conversa. Então, em destaque no JN de hoje, inspetor da Polícia Judiciária desviou milhares em buscas a Veiga, meteu ao bolso um maço de 60 mil euros durante a operação que visava o ex-diretor do Benfica. Destaque fotográfico, um moreirense gigante. Os minhotos derrotam o Benfica por 3-1 e defrontam o Braga na final. Taxa social única, também aqui com chamada de capa. Passos Coelho quer o PSD a votar mais vezes ao lado do PCP e do Bloco de Esquerda. No Porto, em destaque, mandou matar o marido, mas foi absolvida por razões técnicas.
Taxa sobre combustíveis e o perdão fiscal salvam o déficit, escreve também o Jornal de Notícias. Destaca ainda para as adoções forçadas. Só os juízes têm capacidade para detectar os abusos. E mais uma vez aqui o destaque para a escola Alexandre Herculano, no Porto. Os alunos impõem o fecho desta escola, que estará encerrada, segundo ordens do Ministério da Educação, até à próxima segunda-feira. Então, a capa do Jornal de Notícias. Olhamos ainda a imprensa regional. E começamos pelo Diário de Aveiro. O muro ameaça desabar no centro de Aveiro. Os moradores dizem estar preocupados com o perigo iminente que o estado do muro representa na Rua das Cavalarias. A Câmara diz que a obra privada vai permitir solucionar este problema. Destaque fotográfico: os bombeiros velhos que celebram amanhã mais um aniversário. Há 135 anos ao serviço da população de Aveiro. Diabetes com números assustadores na região e no país. Ainda Água é Vida, que encerrou um ciclo na Escola da Glória. Na Anadia, os bombeiros preparam uma mudança de quartel durante obras. E neste jornal, no futebol, o Beira-Mar, que assegura a contratação do defesa Nuno Cruz, merece também chamada de capa. Ainda 1 milhão de euros que vai renovar o mercado da Pampilhosa. A Câmara Municipal da Minhalhada apresentou aos comerciantes do mercado da Pampilhosa um projeto de construção da nova infraestrutura que vai custar cerca de 1 milhão de euros e tem também destaque no Diário de Aveiro. O Correio do Minho de hoje destaca a Taça da Liga. O Moreirense, que venceu o Benfica por 3-1. O troféu vem para o Minho. E o Braga, que garante comboio para a final com os Cónegos. Francisco Assis reforça o miolo, Assis reforça o miolo dos Guerreiros do Minho. E também em destaque ainda o Eixo Atlântico. A eletrificação do troço Nino-Viana, consignada já na próxima semana. Um programa com sucesso. Braga acelera para o mercado global e startups atraem os investidores. Quanto à educação, Guimarães eleita como exemplo das boas práticas pedagógicas. É um dos destaques do rosto do Correio do Minho desta sexta-feira. Mais uma ronda então pela imprensa, Dr. Olímpio Castilho. O que é que destaca? Olha, eu destacava aqui uma notícia do Diário de Aveiro que tem a ver com a doença do diabetes, que nos dá conta de números assustadores na região e no país. De facto, a diabetes é uma doença silenciosa que ainda continua a ser detectada em muitas pessoas numa fase já muito tardia e muito avançada, com consequências dramáticas para os próprios. E portanto, eu ressalto esta notícia no sentido de, precisamente, alertar as pessoas para o problema. Ninguém está livre de ser diabético e todos devem, em devido tempo, através de análises clínicas, saber o seu estado e iniciar o tratamento quanto antes. Esta é uma das notícias que destaco. A outra, também nesta imprensa regional, aliás, salientada no Diário do Minho e no Correio do Minho, tem a ver com a linha do Minho e com a eletrificação do troço Nino-Viana, isto na medida em que poderá beneficiar imenso a ligação à Galiza, finalmente. Porventura será um primeiro passo para que possamos ter no norte uma ligação por via ferroviária entre o Porto e Vigo, enfim, tal como exige hoje estas duas regiões. Portanto, eu salientava estas duas notícias do E no Jornal de Notícias? No Jornal de Notícias, essencialmente, há aqui uma notícia que está muito destacada, porventura é apenas de revelador ainda de uma, enfim, da necessidade de um maior controle dentro das próprias forças de segurança. É evidente que estes fenómenos nunca irão desaparecer, mas também é importante salientar que vão sendo detectados e vão sendo eliminados.
Muito bem. Doutor Olímpio Castilho, agradeço mais uma vez a sua presença nesta revista de imprensa. Muito Fica obrigado. Aqui feita, ronda aí as notas. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, doutor Olímpio Castilho. Ficamos hoje por aqui. Já sabe que estamos de regresso amanhã com as capas dos jornais. Boa noite e até amanhã.